no evento seguinte que eu fui, eles já me chamaram pra ser mestre de cerimônia. E eu lembro que tinha o... esqueci o cara que faz os desenhos, quadrinhos. Esqueci o nome dele. Noel. O André Noel. O André Noel. Vida de programador. E assim, do nada, a Thaís estava dividindo o palco com o André Noel. A menina lá do GDG Campinas, estudante de matemática, programadora na Dextra, do nada, estava sendo host de uma trilha. Nessa época, até a minha própria comunicação, eu não achava que era tão surreal assim, não. Eu estava buscando melhorar a minha comunicação. A tua voz é forte, então chama atenção. Só que assim, eu comecei a me aperfeiçoar muito rápido por conta das oportunidades dos convites que foram aparecendo. Eu tinha deixado, acho que nessa época eu já tinha deixado... Enfim, por conta dos eventos, eu fazia, por exemplo, a abertura dos eventos. Sim. Então, as primeiras aberturas eram horríveis. Mas aí na segunda, na terceira, na quarta... A prática que tu falou, né? A prática foi me fazendo perceber coisas que foram me fazendo naturalmente perceber que eu não sabia me comunicar, mas que eu tinha um potencial de aprender a me comunicar. Você sabia se comunicar. Talvez você não tinha uma excelência, você não tinha técnica. Então, por que eu digo que eu não sabia me comunicar? Porque até aquele momento, como programadora, eu achava que eu sabia me comunicar porque eu não tinha tanta timidez assim. Mas quando eu deixei de ser programador e fui trabalhar naquela empresa como estrategista, eu descobri, por exemplo, que eu só falava técnicas. Entendi. Eu não conseguia fazer com que as pessoas me compreendessem. E aí eu falei, opa, peraí. Se comunicar bem não é ter uma voz bonita. Se comunicar bem não é ter uma dicção perfeita. Se comunicar bem não é ter gestos bem pontuados. Se comunicar bem é fazer com que a pessoa te entenda. A origem da palavra comunicar. Eu já falei aqui no podcast várias vezes, que é tornar comum. Exato. Se você falou meia hora e ninguém entendeu o que você falou, você não tornou aquele conhecimento comum. Exato. Né? Comunicação vem do latim comunicatio, que é tornar comum. Então, quando a gente tá falando sobre se comunicar, de novo, uma coisa é eu não ter inibição, né? Eu não estar inibida, porque eu fui incentivado ao longo da minha vida, principalmente na igreja, a me expor. Sim. Outra coisa é você ser um bom comunicador. Você subir num palco e falar assim, vamos fazer um... Eu fiz esse projeto, um deploy de não sei o quê, do GitHub, de não sei o quê, e o cara... Tá, mano. Exato. Então, não entendi nada, se não é da área, né? Exatamente. Então... eu fui tentar melhorar a minha comunicação antes de qualquer coisa. Eu falei, eu preciso conseguir me comunicar de uma forma compreensível, de uma forma que eu atraia a atenção das pessoas, porque ninguém quer falar pra ninguém, né? Então... tem uma galera que fica felizão. Tem um cara que falou, já trabalhei com professores, tá? Isso de verdade. Falou assim, dei 2 horas de aula. A única pessoa que entendeu fui eu. E feliz, orgulhoso, sabe? Então, pra mim, não faz o menor sentido, por exemplo... Sim, não faz sentido. Pra minha cabeça, assim, você perdeu 2 horas da tua vida, irmão. Ninguém entendeu o que você falou. É igual estar num diálogo com alguém e a outra pessoa não tá entendendo bulhufas do que você tá falando, ela não consegue decodificar, quando a gente tá falando sobre sistema de comunicação, ela não consegue decodificar o que você está falando. Ela não tem a chave pra desencriptar a sua mensagem. Então, naturalmente, você está falando e a outra pessoa não está escutando. Que é uma grande diferença de ouvir. Ouvir é o processo mecânico da audição. A gente capta tudo que tá ao nosso redor, mas não necessariamente nós estamos entendendo. Né? Isso é escutar, é a diferença de ouvir e escutar. Mas eu quero falar com alguém que está escutando o que eu estou falando. Então, eu também, eu sou a mais responsável por aquilo que eu emito de mensagem. Então, foi nesse momento que eu comecei a entender realmente o que era comunicação. E aí eu falei assim, primeiro eu preciso melhorar a minha comunicação. E conforme eu fui melhorando, eu fui ganhando essa posição de destaque. Por quê? Porque uma profissional de tecnologia, que entende de tecnologia que sabe se comunicar, peraí. A conta não tá fechando, né? Não tá fechando. Esse tipo de personalidade não existe. Não. E aí foi nesse momento onde o Baeta me viu, né? O Pokémon me levou como host de uma das trilhas do Intercom. Foi muito legal a experiência. Eu percebi muita coisa que eu fiz errado. Mas faz parte. E aí, você gostou desse corte? É só um pedacinho da conversa, mas ele faz parte de um podcast muito grande, que é o Experience Podcast. Então, se você quiser assistir o episódio em questão, onde foi dita essa frase, tá aqui aparecendo do lado, mas também tá aparecendo a playlist completa. Vai lá, que tem muita experiência pra você.